Olá, meu nome é Letícia, estou no quinto período de licenciatura em Química pela FTM, faço parte do PIBID e hoje a gente vai estar resolvendo o exercício 1 do PET, do primeiro ano. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Bom, acho que antes da gente começar a resolver o exercício, é bom a gente definir o que é transformação química e transformação física. As transformações químicas também podem ser chamadas de reações químicas. São transformações de novos produtos originados a partir da substância que foi submetida à alteração. Que a gente também pode entender por a partir daquilo que a gente tem, né? Vai gerar uma nova substância. As transformações físicas são aquelas que ocorrem sem que formem novas substâncias. Por exemplo, uma mudança de estado físico. A substância vai continuar a ser a mesma. Pode até estar mais dividida, mas vai continuar sendo a mesma. Então, a transformação física, a substância não vai ocorrer uma nova formação de uma nova substância. Na transformação química ocorre essa formação. Então, aqui o primeiro, aquecer uma panela de alumínio. Nós estamos só aquecendo o material, não estamos mudando ele, né? Não estamos originando uma nova substância. Então, transformação física. Acender um fósforo. Quando a gente acende um fósforo, é uma transformação química, porque vai modificar a matéria. Depois que a gente acender, ele não vai voltar a ser aquilo que ele era. Ferver a água. Como a gente já citou ali em cima, né? Primeiro, a transformação física não muda o estado, não forma uma nova substância. E um exemplo disso é a mudança de estado físico. Então, quando a gente ferve uma água, a água pode até estar mais dividida, as partículas podem até estar mais divididas, mas ela não vai deixar de ser água. Então, transformação física. Queimar açúcar para fazer caramelo. Bom, é uma transformação química, porque vai originar uma nova substância, certo? Vamos queimar o açúcar e ele não vai voltar a ser aquele açúcar depois que a gente finalizar esse processo. Fazer gelo, transformação física, porque nós estamos apenas mudando de estado físico. Fizemos gelo, mas a água continua sendo a água. Sendo assim, o 2, acender um fósforo, e o 4, queimar açúcar para fazer caramelo, são transformações químicas. Por isso, a resposta correta é a letra B. Espero que vocês tenham entendido. Questão 2. A obtenção do metal ferro a partir do minério de ferro chamado hematita é realizada nas indústrias siderúrgicas. Uma reação química que ocorre em fornos apropriados nessas indústrias pode ser assim equacionada: hematita mais monóxido de carbono, θ, ferro mais dióxido de carbono. Sobre esse processo e sua representação, responda. Letra A. Qual o significado dos sinais de mais? Bom, o sinal de mais significa na primeira etapa da reação, que são os reagentes, que existe mais de uma substância que está reagindo. Na segunda etapa da reação dos produtos, o sinal mais representa que formou-se mais de uma substância. Então, mais é a soma. Nos reagentes, mais de um reagente. Nos produtos, mais de um produto. Ok? Então, o mais na primeira etapa, que está reagindo, uma substância está reagindo com outra. No mais da segunda etapa, que existem mais de um produto formado. Letra B. O que significa a seta? Numa equação química, seta significa reação química, transformação. Letra C. Que substâncias são consumidas, gastas nos processos? Ora, as substâncias consumidas são sempre os reagentes para que possam formar, assim, os produtos. Letra D. Que substâncias são formadas, que substâncias são produzidas? As substâncias formadas são os produtos depois da seta, de acordo com o consumo dos reagentes. Enquanto existirem reagentes para poderem ser consumidos,
e existe então a possibilidade da formação de novos produtos. Letra E. Quais são os reagentes e quais são os produtos do processo representado? Então, o reagente é tudo que está antes da seta, que indica transformação. Produto é tudo que foi formado, está depois da seta. Então, quer dizer que são os produtos formados, produtos da reação. Então, reagentes, hematita mais monóxido de carbono, produtos, ferro mais dióxido de carbono. Ok? Questão 3. A ilustração representa um modelo microscópico de um determinado processo. Então, a gente tem o átomo de carbono, são as bolinhas escuras, o átomo de oxigênio, as bolinhas vermelhas. Temos aqui um sistema inicial e um sistema final. Então, vamos analisar carbono e oxigênio. Um carbono e um oxigênio, CO, CO. O2, CO. Então, formando CO2. As fórmulas moleculares dos reagentes são CO2 e O2. Ora, aqui eu tenho CO, CO e O2. Então, não pode ser as fórmulas moleculares dos reagentes que são antes da seta, não podem ser CO2 e O2. É CO e O2. Não há formação de novas substâncias. Como podemos ver aqui, temos CO2 formando CO2. Então, há sim formação de novas substâncias. Então, a informação está incorreta. É um processo físico, visto que foi formado CO2? Ora, se eu tenho substâncias diferentes no início, no final do processo, então é uma reação química. Houve a transformação da matéria. Ok? Então, a C é uma afirmação incorreta. Os produtos formados são carbono e oxigênio. Ora, o carbono e o oxigênio fazem parte do produto, da molécula, mas não são carbono e oxigênio. É CO2, dióxido de carbono. É um processo químico? Sim, visto que os átomos são iguais. Ora, os átomos são iguais dos dois lados. Eles só não estão na mesma proporção. Se tivesse falado as moléculas são iguais, seria uma afirmativa falsa. Então, levando em consideração as outras, por eliminação, então os átomos sim são iguais. Estão apenas reorganizados de forma diferente. Ok? Então, fica letra E. Bom, agora a gente vai corrigir a questão 4, certo? Então, vamos lá. Na questão 4, ela fala: o esquema a seguir representa o sistema antes e depois de uma reação química. As cores são fantasiosas. As esferas cinza indicam átomos de hidrogênio e as verdes átomos de cloro. Nessa questão aqui a gente teve um problema porque esse esqueminha aqui, ele não estava lá desenhado no PET. Não tinha nada desenhado. Então o professor Claudinei procurou nos livros dele lá, encontrou essa questão e encontrou o esqueminha que tinha lá. E aí ele colocou aqui pra gente, pra conseguir fazer a questão. Inclusive ele pediu pra vocês pra desenhar essa questão no caderno na hora de fazer o PET. Então é pra vocês desenharem esse esqueminha na resolução, certo? Então vamos lá. Escreva as fórmulas dos reagentes e dos produtos. Ele fala pra gente aqui que as esferas cinza indicam átomos de hidrogênio e as verdes átomos de cloro, certo? Então escreva as fórmulas dos reagentes e dos produtos. Quais são os reagentes aqui? O hidrogênio aqui são 2, então é H2. E aqui o Cl são 2 também, então aqui é Cl2, certo? É um gás também. E aqui nos produtos forma o quê? Um H e um Cl, então forma HCl, certo? Então aqui tem os reagentes, vai ser o gás hidrogênio, o gás cloro, que é Cl2, e o cloreto de hidrogênio, que é o HCl, certo? Agora aqui na letra B,
Represente a reação que ocorreu por meio de uma equação química. Não esqueça de balanceá-la. Então, como que vai ficar? Aqui a gente tem o H2 mais o Cl2, que vai formar o HCl, certo? Então, a gente vai balancear conforme a figura, para vocês entenderem melhor. Quantos H2 a gente tem aqui? Então, a gente tem 1, 2, 3, certo? E o Cl2? 1, 2 e 3. Então, nos reagentes, a gente vai ter 3H2 mais 3Cl2. E nos produtos, quantos HCl a gente tem? Então, a gente tem esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a gente vai ter 6 HCl. Então, a equação balanceada vai ser essa, 3H2 mais 3Cl2, formando 6 HCl, certo? Bom, dando continuidade aos exercícios do PET do primeiro ano, nós vamos fazer agora o exercício 5. Exercício 5. Um estudante listou os seguintes processos como exemplos de fenômenos que envolvem reações químicas. Bom, as reações químicas também são conhecidas como transformações químicas. E lembrando que transformações químicas consiste na transformação de novos produtos originados a partir da substância que for submetida. Então, nós vamos ter um novo produto a partir daquilo que a gente já tinha. Transformações físicas são aquelas que ocorrem sem que se formem novas substâncias. Um exemplo, é a mudança de estado físico. Então, vamos lá. Primeiro, adição de álcool à gasolina. Transformação física, porque não vai gerar um novo produto, nós vamos continuar tendo álcool e gasolina. Fermentação da massa na fabricação de pães. Transformação química, porque a partir daquilo que a gente tem, vai passar pela fermentação, nós vamos ter outro produto, nós vamos ter o pão. Então, por isso, transformação química. Obtenção de sal por evaporação de água do mar. Transformação física, vai continuar sendo a mesma substância, só vamos evaporar a água. Precipitação da chuva, transformação física, também continua sendo a mesma substância, nós não vamos gerar uma nova, simplesmente vai continuar sendo água. E a queima de uma vela, transformação química, porque a partir do momento que a vela queimar, nós não vamos ter mais a vela, nós vamos ter outra substância. Não vamos conseguir voltar até a vela. O número de erros cometidos pelo estudante é: como o exercício pede exemplos de fenômenos que envolvam reações químicas, ou seja, transformações químicas, são 3 erros, porque ele listou 3 transformações físicas. Por isso, a resposta correta é a resposta D. Certo?